Estou aqui para contar toda essa saga que eu vivi com relação à síndrome de Guillain-Barré e os 42 dias que eu fiquei internado, né? E agora esse período que eu estou em casa aí há pouco mais de um mês também. Eu não sei se isso aqui se vai ser um vídeo só muito grande ou se eu vou acabar dividindo em vários vídeos e dependendo também do meu ânimo eu vou editando, colocando algumas imagens, né? Alguns vídeos, porque eu fiz muitos registros durante todo esse período, beleza? Tudo começa, digamos assim, no dia 5 de julho, uma sexta-feira. Eu estava ali no meu último dia de substituição, que eu estava substituindo uma professora em uma escola de contagem. E aí, voltando para casa, né, enfim, resolvi parar para comer um cachorro quente em um local onde eu já tinha comido algumas vezes, ali umas 3 ou 4 vezes antes eu já tinha ido. E comi ali o cachorro quente, normalmente tem até uma imagem aí, que se eu animar a editar, ela deve estar aparecendo por agora. Beleza, isso na sexta-feira comi. No sábado, no dia 6, então, eu já levantei muito mal. Eu levantei com dor de cabeça, me sentindo assim, né, indisposto, também com uma certa fraqueza e com dor de barriga. Então, qualquer coisa que eu comia, eu ia direto ao banheiro. Eu podia comer uma banana, banheiro. Eu podia comer um almoço normal, um arroz, feijão, uma carne, alguma coisa, banheiro. Um pão, banheiro. Então, eu estava indo ao banheiro coisa assim de 6 vezes ao dia. Então, eu fiquei muito mal aí nesse sábado, no domingo. Na segunda também eu não tive condições de trabalhar, então eu fui até a UPA, porque eu precisava de um atestado, né? Avisei ele na escola que eu trabalhava, na escola que eu trabalho a segunda e terça, às segundas e terças, e fui ali na UPA para conseguir um atestado. Já não tinha mais aquela fraqueza, mas um pouco ainda da indisposição e uma dor de barriga também muito forte. Nesse período começou também a aparecer um pouco ali de sangue nas fezes, mas não aquele sangue escuro, né? Que geralmente é característico de uma hemorragia ou algo mais grave. Era um sangue assim bem avermelhado. Eu tirei foto, mostrei aos médicos também. Eles disseram que provavelmente era ou o estômago ali, né? Colocando para fora. Enfim, eles utilizaram um certo termo ali que eu não vou me recordar. Ou então seria o próprio, né? Ali, a própria região que estava machucada de tantas vezes ir ao banheiro. Mas aqui, como eu não estava mais sentindo a fraqueza, então também para não preocupar muito com isso. Tomei ali alguns remédios, então fiquei em casa aí na segunda, na terça, na quarta começou a melhorar, e na quinta e na sexta eu voltei a trabalhar, já tinha acabado o meu atestado até quarta-feira, eu ainda não estava 100%, mas como eu já não tinha mais aquela dor de barriga, eu conseguia comer, sem ter que ir imediatamente ao banheiro, eu voltei ao trabalho. Então eu trabalhei quinta e sexta, e aí na sexta-feira até no último horário ali, eu joguei bola ali 10 minutos um pouquinho com os alunos, porque na semana seguinte nós não teríamos aula por conta de uma atividade que a escola ia fazer. Então eu joguei bola em coisa de 10 minutos, tudo certo. No sábado eu levantei para trabalhar, porque eu tinha que montar a quadrilha, né? Ajudar a montar a quadrilha em uma das escolas que eu trabalho. E aí eu já levantei com uma dor muscular muito grande nas duas pernas. Semelhante assim ao que acontece quando eu fico longos períodos sem correr, né? Eu gosto de correr ali na Pampulha. Então, às vezes eu volto depois de um longo período, dá um pouco aquela dor, mas era uma dor assim muito forte, muito intensa. E meus dedos dos pés também já não estavam, né? Não estavam mexendo mais. Acabou que eu não dei tanta relevância a isso. Achei estranho, né? Pensei, enfim, que pudesse ser algo relacionado a esse jogo que eu fiz com os meninos ali, né? Durante 10 minutos. Achei estranho, porque foi um período de tempo muito curto, eu não corri, fiquei só ali no cantinho, mas tudo bem. Fui trabalhar, normal, ali ajudando na quadrilha. Eu ajudei a amarrar, né? Eu que amarrei a bandeira grande lá que estava na quadrilha, tem uma foto aí que eu vou colocar também. E voltei para casa e assim, eu fui ao longo do dia piorando. Então, eu, por exemplo, eu fui sentindo essa perda de força, fui tentar, por exemplo, levantar minha irmã, algo que eu sempre fazia, eu não estava conseguindo mais. Achei muito estranho, enfim, né? Continuei em casa, fui dormir. Durante a noite eu levantei para beber água, senti também as pernas já um pouco mais fracas, né? E aí, quando eu levantei de vez no domingo, né, que eu coloquei os pés no chão, eu já senti ali uma fraqueza muito grande nas minhas pernas. Fui até o banheiro e quando eu me sentei, né, no vaso sanitário, eu não consegui levantar, porque eu já não tinha força no quadril. Então foi um susto, né, um choque muito grande. Eu levantei assim, me apoiando na pia do banheiro, né, ali no ferro que tem ao lado do vaso sanitário para pendurar a toalha. E aí eu falei assim, deve ser fome, alguma coisa assim. Fui até a cozinha para fazer um chá e eu não tinha força, né? Também já tinha perdido força nas mãos, eu não tinha força para girar os botões do fogão. Então aí eu vi que seria algo, né, realmente muito grave. Fui tomar um banho e aí eu pedi ajuda, por exemplo, à minha mãe para espremer a pasta de dente,
para abrir lá o vidro de Listerine, porque eu não tinha força nas mãos para fazer isso. Eu não sabia o que era, mas eu vi que era algo extremamente, né, que era uma coisa grave. Então eu já fiz a minha mochila com roupa, com chinelo, com tudo, e fui para o hospital, né? Pedi ajuda para minha mãe para me levar até ali a rua, né, onde eu pedi o Uber, porque tem uma escada, tem uma rampa aqui em casa e eu já não estava conseguindo subir. Então, como eu tenho uma irmã pequena também, então não tinha como a minha mãe ir comigo para o hospital, né? Precisava ali de fazer alguma coisa, né? Ajustar ali para onde que a minha irmã teria que ficar. Então, eu lembro muito bem que eu abri ali, né, abri o portão de casa e olhei para casa assim, falei, eu acho que eu vou demorar para voltar aqui, porque, como eu falei, eu não sabia o que era, eu não fazia ideia o que era. Mas eu vi logo que era alguma coisa muito grave e, né, obviamente eu só torcia, digamos assim, para que houvesse uma solução médica. Eu fiquei ali no hospital até ser atendido ali cerca de 4 horas e nesse período eu via que a minha mobilidade ela ia piorando, né? Meu celular estava sem bateria e eu precisei colocá-lo numa tomada ali perto. E todas as vezes que eu tinha que levantar era muito difícil para mim. Eu não conseguia levantar nem de uma cadeira mais sem ter que usar as mãos assim, né? Como um apoio. Fui atendido. Eu não vou me recordar o nome da moça, que ela era, acho que, enfim, residente, eu acho, né? Se não me engano. Ela estava ali, me atendeu, né, expliquei toda a situação e ela disse, né, que anotou tudo certinho, que ia chamar a professora dela para também fazer a avaliação. Então a professora veio, também muito simpática, a médica. Enquanto a moça ali descrevia para ela tudo, ela na hora falou, não, isso aí deve ser Guillain-Barré. Eu obviamente nunca tinha ouvido falar disso e eu tentei ali decorar o nome, que é um nome diferente, né? Eu tentei decorar o nome para depois eu pesquisar, porque na hora, obviamente, eu não ia pegar o celular ali. Ela me explicou, né, que precisava fazer um exame para confirmar, mas que tinha todos os sintomas. Porque tinha que esperar o neurologista chegar, que só, se não me engano, só chegava a partir das 17. Então eu fiquei ali um tempinho sentado, né, esperando, e aí eu fui pesquisar. E aí quando eu fui pesquisar o que era, obviamente, né, o susto foi muito grande, porque eu vi que é algo que... O que é, né, essa síndrome de Guillain-Barré? Ela acontece geralmente depois de uma infecção. Então, por exemplo, uma reação alérgica à vacina, por isso que é tão importante as pessoas que têm, né, não têm nenhum tipo de comorbidade se vacinarem, porque existem pessoas com doenças autoimunes que não podem se vacinar, porque isso vai gerar outros problemas. Então, a segurança dessas pessoas depende, né, da comunidade inteira estar vacinada para um vírus, seja ele, né, da gripe, Covid, né, como a gente teve aí recentemente, para que isso não esteja circulando, né, de forma tão intensa. Pode ocorrer, então, depois assim, de uma infecção muito comum, uma gastroenterite, como eu tive. E aí, o que acontece? O sistema imunológico, pelo que eu, né, entendi, se eu estiver falando algo errado, se tiver alguém da área aqui e quiser esclarecer, pode me corrigir à vontade. Depois, assim, após essa infecção, né, o sistema imunológico ele vai combater a infecção e no Guillain-Barré o que ocorre? É quando esse sistema imunológico, né, o nosso sistema imunológico, ele passa do ponto, digamos assim, começa a atacar o próprio corpo, né? Ali ele vai direto atacando os nervos. E aí causa, né, essa perda de força e geralmente é de baixo para cima. Então por isso que eu já comecei ali com os dedos dos pés não estavam mexendo, uma dor nas pernas muito grande. Isso pode ir subindo até chegar, por exemplo, ali ao sistema respiratório, onde a pessoa tem que ser entubada e passar, né, por algo ali muito mais grave, né, onde a recuperação é muito mais complicada. Então quando eu estava ali sentado no hospital lendo aquilo, eu fiquei extremamente assustado. Mandei mensagem para minha mãe, avisando o que era, né? Passei todos os dados, né, que eu tinha ali. Eu falei, olha, né, o meu CPF é esse aqui, o meu e-mail é esse, o meu e-mail institucional é esse, a senha do banco é essa, a senha do outro banco é essa aqui. Se precisar, tem essa quantidade de dinheiro nessa conta, essa quantidade aqui. Porque eu estava realmente muito preocupado, eu não sabia como eu iria acordar no dia seguinte, né? Minha mãe tentou me tranquilizar ali, mas eu fiquei, né, bastante ali assustado com a situação, porque obviamente eu pesquisei no momento e eu vi casos ali de pessoas que ficaram quase, né, praticamente no estado vegetativo, que deixaram de andar. Então, obviamente, eu não queria passar por uma situação dessa, né, principalmente você ficar ali acamado, completamente vegetativo, e no pior dos casos, né, quando a sua mente ainda funciona, então você está tendo consciência de tudo aquilo. Então foi um susto muito grande, né? Depois eu fui fazer o exame, que é a punção lombar, quando eles tiram ali o líquor da coluna, e pelo que eu entendi, quando você tem o Guillain-Barré, ele acusa um excesso de proteína. Então eu fiz o exame, né, depois ali de algum período. Até o momento eu ainda, por exemplo, mexia as pernas, estava andando, né, com dificuldade, mas ainda estava andando. E aí eu fiquei numa maca, me colocaram ali perto no corredor, depois me colocaram em não sei se seria uma enfermaria,
ali no hospital, tudo isso no Hospital Risoleta Neves, né, que eu esqueci de avisar. E aí eu fiquei nesse local, por volta aí já de domingo para segunda, né, eu já, na madrugada ali de segunda-feira, eu pedi para ir ao banheiro, porque eu tava com muita vontade de ir ao banheiro. A moça ainda perguntou, a enfermeira, né, perguntou se eu conseguia andar. Eu falei, não, eu consigo, eu só não consigo subir as escadas, né? Aquele degrauzinho que coloca ali pra gente subir na maca. Ela me ajudou a descer, e aí quando eu pus os pés no chão para ir ao banheiro, eu já senti que eu estava ainda mais fraco. Então eu fui ao banheiro assim, me equilibrando, eu não conseguia, por exemplo, me equilibrar para fazer xixi. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a testa, assim, né, apoiei a testa na parede do banheiro, e fiz ali o meu xixi, voltei para a cama, já falei, a situação tá piorando. E aí, quando deu umas 9h30 da manhã, eu pedi novamente para ir ao banheiro, já era outro plantão. Perguntaram a mesma coisa, você consegue andar, né? O seu problema é, então, suspeitando disso aqui, de Guillain-Barré e tudo mais. Eu falei, não, eu consigo, eu só preciso de ajuda para descer. E aí foi nesse momento que eu pus, né? Me ajudaram assim, na hora que eu pus os pés no chão, eu já caí. Eu perdi muita força também nas mãos e nos braços, mas em momento algum eu deixei de mexer. Então, por exemplo, eu conseguia comer sozinho, né? Por mais que no início assim, escovar o dente estava muito ruim, eu conseguia escovar sozinho. Então, como eu ainda preservei um pouquinho de força, nesse momento que eu vi que eu estava caindo, eu segurei na minha maca e na maca que estava ao lado. Aí a enfermeira também segurou ali, um rapaz, né, que agora também não vou me recordar o nome, ele estava acompanhando a mãe que teve um AVC, também me segurou, e aí me colocaram de novo na cama, e ali foi um susto, né, eu falei, eu não estou andando, né. Eu ainda queria ir ao banheiro, né, me colocaram lá na cadeira, e eu nem consegui ir ao banheiro de tão assustado. Eu cheguei, sentei, né, fiquei lá no vaso, na cadeira, e assim, eu não consegui ir ao banheiro, porque, falei, caramba, eu já não estou andando. Aí fui, né, chamei a moça, me colocaram novamente na maca e eu fiquei ali aguardando, onde veio o médico, falou comigo, né, que eles estavam suspeitando do que era, que o exame tinha dado negativo, mas que era comum, porque eu podia estar num estágio muito inicial, então ainda não acusa esse excesso de proteína. Mas que eles já iam me tratar como se fosse o Guillain-Barré, que eles, naquele dia mesmo, na segunda-feira, à tarde, né, ali ao fim da manhã, iam me subir para o quinto andar, onde eu ia começar a tomar o medicamento e tudo mais. Nesse momento eu ainda, por exemplo, mexia as pernas, eu conseguia levantar as pernas assim, né? Mas eu não tinha mais a força para andar. O Guillain-Barré, como que funciona, né, para você combater esse problema? Existem 2 métodos, um deles é a plasmaférese, se não me engano, deixa eu até olhar aqui, porque eu tive que anotar o nome, que é um nome assim meio diferente, plasmaférese, é isso mesmo, plasmaférese, que é como se fosse, a grosso modo, né, uma hemodiálise que você tem que fazer no CTI, porque tem todo ali um cuidado. E o método menos invasivo, digamos assim, mais simples, é um medicamento chamado imunoglobulina, que são glóbulos brancos humanos, até onde me explicaram, e é um medicamentozinho que custa uma fortuna, né? Coisa ali de R$ 3.000 cada ampola de 100 ml. Então é um tratamento extremamente caro. Eu, nesse mesmo dia, nessa segunda-feira, né, eles me subiram para o quinto andar, não tinha ainda local para me colocar, porque estavam esperando a transferência de um paciente, então me colocaram em um quarto lá no fundo, enfim, não era um local ideal, mas eu estava ali dentro de um quarto, e já foram, né, pegar os meus dados, né, meu cartão do SUS, número de cartão, todo o meu histórico ali para liberação do medicamento, porque é um medicamento que tem no hospital, mas é um medicamento muito caro, então para você fazer a liberação tem que ter ali a assinatura do médico, tem que ter toda a documentação, tem que ter ali o aval da diretoria do hospital, porque é um tratamento, né, extremamente caro. E eu me recordo, né, eu estava conversando com a enfermeira no dia, e ela falou assim, olha, que bom, né, que você vê que o SUS ele tem todos os problemas, nós sabemos quais são, né? Ela até falou, você não está bem instalado, né, deveria estar num local melhor, mas devido ali a ocupação é o que dá, mas você já deve começar a tomar esse remédio hoje. Aí ela me contou do caso do irmão dela, que teve um amigo que teve também a síndrome de Guillain-Barré, e ele tinha um plano de saúde, ele foi direto ali pro hospital do plano de saúde, não vou falar o nome aqui, e ele não conseguia tomar o remédio, né, porque não liberaram devido ao valor e tudo mais, e ele só foi conseguir iniciar a medicação 8 dias depois por via judicial, onde, né, ali o plano de saúde, né, foi obrigado a administrar nele o remédio. Então, isso aconteceu comigo, eu fui para o hospital no domingo, dia 13, cheguei no hospital, sei lá, por volta de meio-dia, e aí na segunda-feira, por volta de umas 7 da noite, eu já estava tomando o remédio, né. Então foi um processo extremamente rápido, aí nesse período também a minha mãe chegou. Então, o SUS ele tem todos esses problemas que a gente sabe, mas o SUS ele é fundamental para salvar a vida de pessoas, principalmente quando você tem, né, esses casos assim, mais graves. A gente sabe que às vezes uma consulta,
alguma coisa assim, é mais complicado, mas casos como o meu, casos, por exemplo, como a minha mãe que teve um AVC em 2017, né, e ela ficou no mesmo andar, no mesmo hospital onde eu fiquei, dessa vez, onde a minha mãe foi muito bem tratada, recuperou super bem, teve um atendimento muito rápido, ter uma vida normal. Minha mãe tem menos força assim no braço esquerdo, mas nada que impeça de viver a vida normalmente. Então essa é a importância do SUS. Mas enfim, então aqui foi o serviço público, né? Foi o SUS que me salvou e todas as pessoas que trabalham no Hospital Resoleta Neves. Uma coisa, né, interessante é que essa perda de força ela é muito rápida. Então, se eu não me engano, ali na segunda à noite eu já não estava conseguindo mais levantar a perna, algo que eu conseguia na segunda de manhã. É algo progressivo, né? É algo que acontece numa velocidade muito rápida. E como vai subindo, né, depois ali com o passar dos dias, eu vi que as minhas mãos, né, também foram perdendo ainda mais força e eu tinha dificuldade, por exemplo, de tirar o print, né, do celular para mandar ali, ó, pedi Uber aqui para você, é esse aqui. Eu tinha dificuldade, eu não estava conseguindo mais fazer, porque ele vai atingindo ali também as mãos. Então, nesse período, né, eu fiquei completamente dependente, né, de quem me acompanhava. Minha mãe ficou comigo, minha namorada também, uma amiga minha, né, Valquíria também ficou comigo. Então, eu ficava completamente dependente. Uma coisa interessante é que em momento algum eu deixei de sentir, né, sei lá, os dedos, seja o que for. Eu não tinha força, né, não estava ali mexendo, mas eu conseguia sentir, né, normalmente os dedos. Tanto que para ir ao banheiro, essas coisas assim, então para fazer um xixi, por exemplo, usava um marreco, né, pegava lá para minha mãe, pegava, me entregava, tinha lá as cortinas no hospital que dava para fechar, então eu fazia o xixi, jogava fora lá, enfim. A questão de banho, por exemplo, era mais complicada, então tinha que chamar alguém para me colocar na cadeira, porque obviamente a minha mãe não conseguia fazer isso. Aí para eu ir ao banheiro, então uma vez por dia ali mais ou menos eu fixei um horário, né, à tarde ali para eu ir ao banheiro e depois minha mãe já me ajudava ali no banho, né, me ajudava, me dava banho sentado, então era um processo que demorava muito tempo, demorava ali coisa ali de 1 hora, porque até eu ia ao banheiro, depois tomar o banho, porque como eu não tinha força, então eu ficava ali sentado na cadeira, eu não conseguia mexer muito, eu mexia os braços assim, né, levantava o braço, mas eu não conseguia, né, perna, essas coisas. E aí à medida, né, que eu fui tomando o remédio, a imunoglobulina, que eu tomei 27 doses, foram 26 doses de 100 ml e uma de 50, então isso aí, esse tratamento, só o remédio, digamos assim, daria coisa aí de 67 mil reais, aproximadamente. Então, à medida que eu fui recuperando um pouquinho as forças, tem até uma imagem aí que eu vou colocar um vídeo do dia que eu consegui ajudar um pouco mais a minha mãe, né? Coloquei meus braços assim nas laterais da cadeira, consegui erguer um pouco a perna, então isso facilitava o processo do banho, né? Então, em vez de demorar 1 hora, demorava 45 minutos, demorava 40 minutos, porque à medida que eu ia ganhando mobilidade, ia facilitando também o trabalho ali para minha mãe, embora eu ainda continuasse completamente dependente, né, nisso. E uma coisa interessante, né, a médica que nos atendeu, a doutora Cláudia, obviamente só fiquei sabendo disso depois, né, ela conversou com a minha mãe, né, estava ali preocupada, né, com uma questão psicológica, porque obviamente não é algo fácil, né, minha mãe até falou, olha, eu tô achando ele até tranquilo demais, né, porque eu sou um pouco ansioso, né, e a médica obviamente percebeu isso, mas a minha mãe até falou assim, não, eu tô achando ele até muito tranquilo, ele tá tranquilo, não é uma preocupação, e ela falou com a minha mãe, olha, né, a gente... O diagnóstico dele deu que ainda não, a gente não tem certeza, por conta que ele deve estar no estágio inicial, mas ele tem todos os sintomas, né? E eu quero saber se a senhora me autoriza a tratar o seu filho, né? Com base na minha experiência, né? Naquilo que eu acho melhor, que vai ser para ele, com base no que eu acho que é o diagnóstico dele, até ter essa confirmação. E a minha mãe, obviamente, autorizou, enfim, foi super bem atendido, né? E é muito assustador a parte, né? A fazer ali a avaliação e tudo mais, e a médica fazia, aperta minha mão, e assim, não tinha força nenhuma para apertar, é um negócio assim, ela pode apertar, e assim, a minha mão não apertava, né, e nesse processo a mão vai ficando assim, né, ela vai fechando, aí depois, aí cada dia, né, eu ia vendo a melhora, aí vai abrindo de novo, abrindo, até eu conseguir colocar nessa posição aqui normal, digamos assim. Depois ali de uns 2, 3 dias no hospital, comecei a ter muita dificuldade para dormir. Questão de barulho, né? Era muito frio ali, o isolete é muito frio, né? Aqueles andares de cima, então bate muito vento, as janelas têm que estar abertas. Então, tinha muita dificuldade de dormir, eu comecei a ter muitas dores assim na perna também, pelo que eu vi é comum da síndrome de Guillain-Barré, então, assim, era uma dor, assim, parecia que estava apertando a perna, assim. E aí dava umas 5 da manhã, 4h20, alguma coisa assim, eu já estava acordado. Então, eu ficava depois rolando ali na cama, né? De um lado para o outro, de um lado para o outro. E não conseguia dormir, começou a dar também algumas dores nas costas, embora eu conseguisse mudar sempre de posição, né?
como eu conseguia me mexer, então com maior ou menor dificuldade, à medida que o tempo foi passando, eu sempre conseguia me mexer. Então eu me virava para um lado, virava para o outro, para não ficar sempre na mesma posição. Mas ainda assim eu estava, né, sempre deitado. Então era complicado. Até que em um determinado momento eu comecei a ficar um pouco sentado também, né? Tinha ali umas grades da cama para baixar, que eu não conseguia baixar por conta das mãos, então eu pedia para baixar, ou então eu fazia de um jeito diferente, eu punha a mão por baixo e dava meio que um soco assim para abrir. Até que com o passar dos dias também eu fui conseguindo, pelo menos com a mão esquerda, eu já estava conseguindo abaixar essa, essa grade da cama. Então eu estava com essa dificuldade de dormir, cheguei a tomar ali um relaxante muscular para conseguir dormir um pouco melhor, não adiantou muito, mas tinha toda essa questão, né, que era muito complicado. E aí, no próprio Risoleto, eu comecei a fazer a fisioterapia. Óbvio que o foco ali não é né, assim, diretamente a fisioterapia, né? Tem ali as pessoas, né, que vão passando para a gente fazer a fisioterapia, mas tanto que depois eu fui transferido para um local onde tem um foco maior nessa recuperação. Mas foi ali na fisioterapia que eu voltei ali a fazer alguns exercícios, a mexer um pouco mais a perna, fazer uns alongamentos com a Jéssica, que eu sentia muita dor, então quando vinha a Jéssica eu já falava, meu Deus do céu, lá vem a dor chegando. Mas que obviamente era algo muito bom. Eu sempre fui muito ruim de flexibilidade, embora eu tenha praticado esporte ali na minha infância. A minha irmã, tem uma irmã, né, a Lara também, chegou a fazer balé, também era ruim de flexibilidade, então não sei se é algo meio genético, né? E com esse problema piorou, então assim, eu sentia uma dor ainda maior do que eu já tinha antes. Então eram uns exercícios que eram dolorosos para mim, mas que eram importantes fazer. E fui ali fazendo, cada dia eu via que estava um pouquinho melhor. Tanto que depois, numa segunda-feira, aí já não era a Jéssica que estava lá, era a Amanda, outra fisioterapeuta do hospital. Eu fiquei de pé pela primeira vez, ela e minha mãe me ajudaram a levantar ali, segurando numa grade da janela, fiquei de pé. E aí algo importante, né, que ela sempre perguntava, você tá se sentindo cansado, alguma coisa assim? Eu falei, não sinto cansado, eu não tenho tanta força, mas eu ficar em pé aqui é algo tranquilo. Então, isso também eu já vi que tava tendo uma recuperação, digamos assim, né? Ali, boa, porque eu tava com muito receio, né? Em alguns momentos eu cheguei a perguntar para a médica se, no meu caso, ele poderia evoluir ali para onde eu precisaria de uma respiração mecânica, né? Algo assim. Ela falou, obviamente não tem como falar 100%, mas ela falou, olha, nada indica que você vai evoluir para esse caso, você já tá até mexendo mais a perna, né? Porque com o passar do tempo eu parei de mexer a perna, como eu falei, então depois eu fui mexendo ali de novo aos pouquinhos. Então não havia, né, um risco disso acontecer, algo muito baixo. E eu me recordo que sempre que era para me colocar na cadeira era complicado, porque, como eu falei, minha mãe não tem força, né, para fazer isso, então precisava de chamar alguém. E embora eu seja magro, né, sempre fui, eu tenho 1,77, então de alguma forma ali o osso também pesa, digamos assim. Então eu lembro, né, que um dia ele teve uma certa dificuldade para me colocar na cama e a enfermeira até falou, né, tenta forçar ali um pouquinho, né, para você colocar, pra gente, para ajudar a gente. Eu lembro que eu tentei pôr a perna no chão assim, e nada, não veio nada. E você fica, caramba, velho, será que isso vai melhorar? Até que assim, de um dia para o outro, aí eu lembro que foi na terça-feira, no dia 22 de julho, quando me colocaram, né, na cadeira, para ir pro banheiro, eu senti a perna um pouco melhor, e aí quando foram me colocar de novo na cama, eu firmei a perna assim, a enfermeira percebeu, eu não vou me lembrar o nome dela aqui, ela percebeu e ela até falou assim, olha, eu tô achando que esse menino aqui tá querendo andar. E aí ela até brincou assim, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, como ela era alta assim, então eu consegui apoiar nos ombros dela, e dei assim uma pequena voltinha assim, né, onde eu tava ali perto da cama, e eu já tinha força, né, para debular. Não é andar, né, acho que é debular, se não me engano, o termo correto. E aí eu já fiquei um pouco mais aliviado. Aí nesse mesmo dia a fisioterapeuta Amanda apareceu de novo e eu andei ali um pouquinho com o andador. Não me sentia cansado, né? Só não tinha força mesmo e já foi um certo alívio. E nesse mesmo dia 22, só que aí no período da noite eu fui transferido para o Hospital Paulo de Tarso com um foco maior na reabilitação, onde eu poderia ter um melhor atendimento aí no que diz respeito à fisioterapia. E embora eu tenha sido, né, muito bem atendido, tanto no quesito médico, quanto na parte da fisioterapia no Hospital Risoleto, é onde eu agradeço todos os profissionais, da médica, né, a doutora Cláudia, também as fisioterapeutas, a Jéssica, a Amanda e os demais profissionais, né, os técnicos de enfermagem, que eu não vou me lembrar do nome de todos aqui, então se eu falar um ou dois, enfim, né, melhor não falar, mas agradeço a todos vocês. Aí no dia 23 de julho eu passei por uma avaliação, né, com os profissionais do Hospital Paulo de Tarso, onde o fisioterapeuta, o Zander, ele me fez ali andar um pouquinho, então eu senti muitas dores nas costas no momento ali que eu andei, mas ele viu que eu já tinha uma firmeza, ele me
instruiu, né, comigo, com a minha mãe, claro, com cuidado, com uma cadeira por perto, a andar com a cadeira, né, andar de cadeira, ele podia andar de cadeira pelo hospital, e também tentar ali tomar, né, ir andando ao banheiro, tentar tomar um banho, ali sentado, mas ir andando. E aí, foi onde as coisas começaram a facilitar, porque eu já conseguia ir ao banheiro e ia me apoiando, né, e apoiava assim nos ombros da minha mãe, conseguia já ir ao banheiro ali para fazer um xixi, não precisava mais usar um reco. Aí o banho eu comecei a tomar em pé, eu conseguia. Minha mãe ia me dando banho, né? Mas eu já ia ficando em pé. Com o passar do tempo, né? Eu fui ganhando força e eu comecei a tomar banho ali sozinho, né? Algumas questões assim mais abaixo, né? Abaixo da cintura ainda era um pouco mais difícil, então minha mãe me ajudava. Então foi um processo que eu fui ganhando mais autonomia. Eu acabei tendo uma queda, não no banho, né? Assim, andando um dia lá pelo hospital, me empolguei porque você fica ali 9 dias quase ali sem andar. Então no momento que você começa a andar, você fica empolgado. Eu acabei caindo, tomei um puxão de orelha. E é muito curioso porque uma perna, né, um lado do meu corpo, meu braço e minha perna esquerda são mais fortes do que a direita. Então essa perna mais fraca, a direita, eu só senti ela não veio. Eu fui assim, dei o passo e ela simplesmente não veio, eu caí. E você não percebe, né? Não é aquela coisa quando você tropeça, que você dá ali cata um cavaco, né? Tenta de alguma forma ali ficar de pé, você simplesmente cai porque não tem força. E é uma coisa assim, é uma coisa muito estranha. Quando você vai ver, você se percebe, você já está no chão. Ainda fiz com a fisioterapia, né? Como eu falei, fui ganhando mais autonomia, fui restabelecendo um pouco a força em todos os membros, e aí começou a surgir algo que tem me preocupado um pouquinho, mas estamos já atrás de buscar resolver essa situação. O termo certo não é tremor, pelo que eu pesquisei, mas eu vou utilizar tremor aqui porque eu não vou saber explicar de forma melhor. Um certo tremor nas mãos aqui, ó. À medida que eu fui ganhando força nos meus braços novamente, eu comecei a perceber que começou a ter esse tremor nas mãos. E também, né, iniciando a fisioterapia e tudo mais, eu fui ganhando força, como eu falei, por completo, digamos assim. O aspecto mental é muito importante nisso, porque, obviamente, né, no meu caso, sempre fui uma pessoa saudável, não tinha problemas de saúde, e do nada, né, de um dia para o outro, você ficar em cima de uma cama sem conseguir andar, ou depois com tudo com muita dificuldade, é muito complicado. Então, havia essa preocupação do aspecto mental. Até uma amiga minha, né, que ficou comigo lá, conversou comigo depois sobre isso, né, como é que eu tava na cabeça. Eu fui muito sincero com ela, eu falei assim, foi tudo tão rápido que eu nem tive tempo de ficar ali naquela pira. Como eu falei, um momentos ali que eu fiquei mais assustado foi quando eu vi o que era, mas é aquilo, eu não posso fazer nada. Depois, né, um desses dias lá que a moça pediu, né, a enfermeira, para eu tentar firmar as pernas para ajudar, e eu tentei, não consegui, então eu fiquei meio chateado. Mas não nada mais do que isso, porque foi tudo muito rápido. Então o que eu coloquei na minha cabeça? Olha, eu não tenho controle disso aqui, então eu vou fazer o que o médico, né, no caso a médica, o que a médica mandar eu fazer, o que a fisioterapeuta, né, o que a Jéssica e depois a Amanda me mandarem fazer, eu vou fazer para tentar né, fazer com que esse problema ele não evolua muito mais, porque como eu falei, ele é de baixo para cima, então ele foi depois, né, perdendo ainda mais força nas mãos e tudo mais, para que depois iniciar essa recuperação. Então meu foco foi isso, em obedecer o que era me pedido para eu fazer, tanto pelos médicos quanto pelo pessoal de enfermagem e da fisioterapia. Então não teve um grande problema. Então, tanto que depois, né, no Paulo de Tarso, né, o fisioterapeuta ele até brincava, falava, os seus exercícios eu nem preciso ficar contando, porque eu já sei que você vai fazer. E eu brincava com ele, eu sou o principal, né, interessado nisso aqui. Então eu fazia tudo certinho, né, para conseguir essa reabilitação o mais rápido possível e da melhor maneira possível também. Então, com o auxílio de todos esses profissionais e também, né, com a dedicação que eu fui tendo ao longo do período, teve até um dia, foi uma situação engraçada, né? Lá no hospital tinha um espaldar como esse aqui em casa, né? Que obviamente não tinha isso aqui antes, né? Eu coloquei depois, quando eu voltei para casa, que o fisioterapeuta, né, o Zander até brincou comigo, né? Falou, vou te dar a bola feijão, que é uma bola igual essa vermelhinha aqui, a de lá era azul. Você vai ficar meia hora ali no espaldar tentando levantar, fazendo o exercício, né? Ele falou brincando, e quando ele voltou, eu tava lá ainda com minha mãe. Ele falou, cara, você ficou a meia hora aqui, você é realmente disciplinado. Porque eu fui tentando fazer, e nesse dia foi engraçado, tinham outras pessoas atrás ali esperando, porque estavam aguardando chegar o horário delas ali com os profissionais, e o pessoal ficou atrás ali, né? Tinha um senhor atrás, e falou, não, pode continuar que eu tô aguardando ainda. E depois foi formando ali uma fila de pessoas, outro fisioterapeuta foi lá, me dar os parabéns, né, pelo empenho, porque é só assim que a gente pode, né, superar, digamos assim, que a gente pode passar por um período como esse. E eu fui, né, felizmente, sentindo assim as melhorias praticamente que diariamente. Então, praticamente todos os dias, eu senti uma leve melhora, que foi me dando autonomia ao ponto de eu conseguir fazer tudo sozinho, né?
que é muito importante para mim, mas também muito bom para os meus acompanhantes, para eu dar um descanso para os meus acompanhantes, né? Principalmente para minha mãe, que foi quem ficou a maior parte do tempo comigo, aí ela ficar mais em casa, cuidando da minha irmã, né? Tem a Helena de 4 anos, então eu já fiquei, como eu falei, né? Minha mãe teve uma AVC em 2017, então eu e meu pai, a gente se revezava, né, no hospital, eu ficava ali durante o dia, onde ele, né, fazia ali as coisas com a minha mãe, banho, essas coisas, embora eu também tenha feito algumas vezes, e eu passava ali a noite com a minha mãe, então eu sei o quanto é cansativo, né? Então foi muito bom essa autonomia para mim e também para dar um descanso para minha mãe, onde ela já podia, ele ia lá no hospital ali a cada 2, 3 dias, né, me trazer mais roupa, aí no final de semana ficava, né? Dormia lá, minha namorada também me auxiliou, a minha amiga Valkyria também chegou a ficar comigo no Pau de Tarso uma vez, então era bom por aspecto, né, essa questão de autonomia e também para descansar os meus acompanhantes. À medida que eu fui também melhorando, e lá o Hospital Paulo de Tarso tem um ambiente assim mais favorável, digamos assim, né, por exemplo, para receber visitas, então a minha irmã foi me visitar, a Helena, a gente brincou ali, apostou corrida, né, eu de cadeira de roda e ela correndo, a gente fazia lá a brincadeira da queda de braço, né, que virou ali uma forma meio que para medir a minha força, né? Eu cheguei a perder na queda de braço para minha mãe, com o braço esquerdo da minha mãe, que foi o mais prejudicado após o AVC, né? Para vocês verem o quanto, né, de força que eu realmente perdi. Então eu cheguei a receber ali a visita da minha irmã umas 2 ou 3 vezes. Ela também foi lá no quarto depois, né? Ficou ali brincando também com as estagiárias, a Jéssica também, né? Mas era a estagiária lá de enfermagem do Paulo de Tarso. Então era um ambiente melhor até para eu receber esse tipo de visita. Mas óbvio que, embora o ambiente lá, né, seja melhor do que no outro hospital, onde você tem mais casos, né, coisas mais complexas, à medida que o tempo passa, você vai cansando. Quando você está muito ruim, você sabe que o hospital é ruim, então é muito complicado, mas você tem uma tolerância, digamos assim, maior ao ambiente. Aos poucos, quando você vai melhorando, e era o meu caso, então eu já comecei a ficar cansado, né, de ficar ali, tanto que eu raramente ficava no quarto, né. Eu até brincava, né, que eu era o fujão, que tinha que me procurar no solar, né, que era um espaçozinho que tinha lá no hospital para me dar remédio, porque eu não ficava dentro do quarto, né? Eu nunca fui de ficar na frente de televisão, então não era no hospital que eu ia ficar. Então eu saía, ficava sentado lá fora, lendo meu livro, escutando meu podcast, assistindo um jogo, alguma coisa. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai se cansando daquele ambiente. E claro, né, eu vi, por exemplo, um senhor morrer ao meu lado uma noite, né? Não vou entrar em detalhes do caso aqui, mas acordei ali com a esposa dele chorando ao meu lado, com o médico plantonista, enfermeiro, toda a equipe ali no quarto para dar o apoio. Depois tinha um outro rapaz que entrou também no hospital logo após eu chegar, que aí eu tive alta no dia 26, ele acabou falecendo, né? Isso foi acho que uma terça-feira, ele acabou falecendo no sábado. O rapaz estava numa recuperação, também não vou entrar né, em detalhes do caso, mas estava numa recuperação muito boa, né? Me fazia um joinha, me cumprimentava ali. Ele acabou falecendo depois que eu saí do hospital. Então, a gente também vê muitas coisas assim que vão te deixando triste, né? Pelas pessoas que estão passando por aquilo. No Hospital Paulo de Tarso eu também fui muito bem atendido, então ali pela doutora Fernanda, que era minha médica, doutor Iago, que não era meu médico, mas sempre que me via ali cumprimentava, os fisioterapeutas, né? Vou me lembrar, óbvio, daqueles que trabalharam ali mais diretamente comigo, né? O caso do Zander, também do Anísio, tinha o Paulo, o Vinícius, acho que era Vinícius o nome do senhor, que ajudava a gente ali a descer pro ginásio. Aí, enfim, as técnicas de enfermagem, né? A Maquele, a Deise, a Maria, a Andrisa. A Maquele me salvou algumas vezes com relação à comida. Aí tinha o pessoal de dia também, né? A Daiane, a Mônica, a Adriana, a Suelen, Luísa, a Alexandra, a Dai, a Érica. Então, os enfermeiros também, né? Enfermeiras, no caso ali a Deise, o Júnior, o David. Então, eu agradeço muito a todo esse pessoal. E embora eu tivesse ali mais um tempo maior, né, para ficar em casa, para ficar no hospital, né, fiquei 35 dias, eu podia ficar até 45, eu pedi ali também, né, para ser liberado, eu continuar fazendo em casa, porque aquele ambiente já não estava fazendo muito bem, eu preferia continuar em casa, onde eu fui liberado, né, no dia 26 de julho. E em casa eu continuei, né? Comprei os equipamentos, aqui tem um espaldar, tem a bola ali, tem os halteres, as caneleiras, tem uma bicicleta que eu comprei também, tem essa massinha aqui que custa uma fortuna, que eu fazia com a Tatiane lá na terapia ocupacional,
e que me ajuda também a recuperar ali as forças das mãos. Então, eu continuei essa rotina em casa, né, onde eu faço de manhã ali alguns alongamentos, faço alguns exercícios aqui com os braços, depois à tarde eu faço ali alguns exercícios que eu já fazia no hospital, faço a bicicleta, o espaldar, enfim, as caneleiras. É, Depois faço ali de noite também mais uns alongamentos com a faixa, né? Questão dos dedos, que eu ainda tenho uma movimentação muito ruim nos dedos dos pés, principalmente do lado esquerdo, não tem força ainda, então eu não consigo ficar na ponta dos pés, por exemplo. Vou fazendo também o exercício ali com essa massinha aqui. Então, isso me ajudou bastante nessa recuperação. Ali algumas dores ainda, né? Questão ali no tornozelo, panturrilha, abaixo ali na panturrilha. Mas são dores que estão, assim, sumindo, né? Eu sinto muito pouco, já tem alguns dias que eu não sinto esses incômodos, assim. É sinal, acho que é um bom sinal, né? No próximo mês, não, nesse mês agora, né? Eu vou passar por novos exames, né? Eu fui ali para o Hospital Sara Kubitschek, que é focado nessa questão de recuperação. Vou passar também por uma nova internação, ali de 3 a 4 semanas, mas onde no final de semana eu venho para casa. Essa internação onde eu vou passar por esses exames, né? Fazer um eletro, fazer um outro exame ali que acho que é para ver a questão dos nervos, né? Não sei o nome, né? Para ver como é que ficou. Fizeram lá comigo uma análise, que uma máquina que eu nunca tinha visto na vida, como se fosse uma máquina fotográfica, e ela vê assim, tudo assim por dentro. Então viu que eu tô com esse lado aqui do meu pescoço, ele tá um pouco mais rígido, nas costas também tem alguma coisa, na panturrilha esquerda também, que é onde eu sinto um incômodozinho maior, e pode ser também a causa de eu mexer menos os dedos assim do pé do lado esquerdo. E lá eu vou passar, né, por esse acompanhamento, onde eu vou iniciar ali a musculação com um profissional, né, certinho, né, para não ter problema, para sair dessa parte também da fisioterapia, iniciar a musculação para voltar a ganhar essa massa muscular, e também pela equipe de nutrição, porque eu perdi cerca de 3 a 4 quilos, né, uns 4 quilos, não mais do que isso, mas eu perdi muita massa muscular, então parece que eu perdi muito mais do que esses 3, 4 quilos, né. Então, e eu vejo, né, nitidamente no espelho a diferença, né, de fotos minhas de um ano atrás ou de meses atrás e de hoje em dia. Então, nesse mês aí, a partir do dia 16, vou passar por essa internação no Sara Kubitschek, que é um hospital excelente. Eu só fui lá um dia, mas eu já vi que é muito bom e todo mundo fala bem. Então, vai ser também muito positivo para essa minha recuperação. Eu só volto a trabalhar agora no ano que vem, né? Passei já pelo INSS, onde me deram aí a licença até janeiro. Também fiquei muito surpreso, né? Encontrei uma médica, acho que era Roberta, se não me engano, né? Onde encontrei uma médica ali muito boa, muito empática, né? Com toda a situação, né? Viu como eu estava, viu também da possibilidade, né? De ter uma boa recuperação. Então ela falou, né? Você tem uma possibilidade muito boa de recuperar. Então você voltar agora para o seu trabalho, né? Para a sala de aula, seria quase que uma covardia, né? A gente ia tirar de você essa possibilidade de tão boa de recuperação que você tem pela sua idade, pelo estágio que você está depois, né? De tudo que passou, né, da gravidade da situação também. Então tem sido uma evolução muito boa, né, principalmente tendo em conta a gravidade do que é a síndrome de Guillain-Barré. Eu, sendo honesto, né, claro que no início ali a gente não tem muita noção, mas depois ali de uns 20 dias de internação, um mês de internação, você vê, né, que você está recuperando aos pouquinhos, mas eu achei que ia demorar muito mais para eu estar, né, no estágio que eu estou hoje. Então tem 2 meses e meio, digamos assim, né, que tudo isso começou, e da forma como eu estou hoje aqui, eu achei que ia demorar uns 4, 5 meses tranquilamente, né? Eu lembro que quando eu comecei a tomar banho sozinho assim, que aí eu já estava conseguindo me equilibrar, e aí eu ficava às vezes lá no banheiro do hospital fazendo um teste, né? Eu sou professor, então eu uso muito meu tablet para ver as minhas anotações, para eu escrever no quadro para os meninos. Então eu fazia um teste que eu me virava assim na parede do banheiro do hospital, e aí simulando como se eu estivesse escrevendo, mas eu não tinha ainda aquele equilíbrio para segurar algo na outra mão e ir andando e escrevendo. Eu falei, caramba, eu nunca vou conseguir fazer isso, será? E aí com o passar dos dias eu vi que eu já conseguia fazer isso, né? Então eu estou numa evolução, estou muito feliz com a evolução, né? Com o estado que eu estou. De novo agradeço a todos os profissionais, né? Que passaram com quem eu me cruzei, né? Nesse período. Agradeço demais também as pessoas que me acompanharam, né? Ou que ajudaram aí, no caso ali com a minha irmã. Então a minha tia Marlene também ficou com a minha irmã aí cerca de uns 20 dias durante as férias dela. A minha tia Cíntia, irmã da minha mãe, também ficou com a Helena algumas vezes. E claro, né, a minha mãe que me acompanhou durante quase todo esse período, né? Quase sempre foi ela que teve na maior parte dos dias, né? A minha namorada, que também esteve presente ali em vários momentos, chegou ali a me ajudar
questões ali que eu tinha que ir ao banheiro, que eu não estava conseguindo. Ela também teve presente nesse momento. A minha amiga Valkyrie também chegou até a me visitar depois, né, um dos dias que ela não dormiu, ela chegou lá me visitar com as filhas dela, com a Clarice e com a Cecília. Então eu agradeço demais, né, a todo mundo que de alguma forma me ajudou, e me está ajudando, né, a passar por isso, a superar cada vez mais, né, e para recuperar da melhor forma possível. Quanto ao futuro, obviamente eu não sei o que será. Eu gostaria imenso de estar recuperado de 100%, né, sem nenhum tipo de sequela. Seria fantástico. Eu ali desde o início, né, de novo ali a partir do momento que você tem uma noção, né, da recuperação que você está tendo, eu não acreditava nisso de forma alguma. Achava que seria muito difícil, né? Mas hoje eu estou fazendo, como eu falei, eu estou fazendo coisas hoje que eu achei que eu levaria muito mais tempo para voltar a fazer. Então hoje eu ainda acho, né, pouco provável, nessa questão da força dos dedos do pé, algo que eu vejo que tem uma evolução muito mais lenta do que as outras partes, então não sei se isso será reversível, mas hoje eu tenho uma esperança, digamos assim, né, um pouco maior de ter uma recuperação 100%. Ou então muito próximo disso. Obviamente, né, os médicos, enfim, eles não podem falar isso assim com você vai ficar 100%, você, né, não tem como bater esse martelo, mas a questão da força dos quadris, né, para levantar, eu estou melhorando aos poucos, então cada dia eu vejo que está um pouco melhor, eu já consigo uma cadeira um pouquinho mais alta como essa aqui, eu consigo me levantar, não normalmente, né, mas eu abrindo os braços assim, pondo uma perna de lado, eu já tenho um impulso para subir, que era algo que eu não tinha há 2 semanas atrás. Então a gente vai vendo essa recuperação. A médica que eu passei lá pelo INSS, né, ela viu a situação que eu estava, né, tudo, né, o estado que eu estava, falou, não, né, você ainda vai ficar no hospital agora, no Sara Kubitschek, que é um hospital muito bom, excelente, né? Ela até me perguntou como que eu consegui lá, enfim, expliquei como foi todo o processo. Falou, não, você vai ficar 100% ou muito próximo disso, sem nenhum tipo de sequela. Então é algo que dá uma certa esperança, né? Um alívio, uma certa tranquilidade. E eu, obviamente, continuo fazendo tudo que eu posso, né? Tudo que está ao meu alcance para prosseguir essa recuperação, para voltar, né, da melhor forma possível. Eu lembro que no dia que eu cheguei, eu tentei dirigir o carro aqui na garagem mesmo, né? Tem uma rampa ali, tentar fazer um controle de embreagem, eu consegui, mas assim, muito ruim, porque falta força nas pernas, né? Aí no outro dia eu tentei ali, eu já vi que já estava bem melhor, muito melhor mesmo, não normal, mas muito melhor, então eu vejo que está tendo essa recuperação. E espero, né, que ela seja total ou muito próximo disso. Então era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu cortei aqui algumas partes, eu já vi que vai ficar muito grande, então eu não sei se vai ser uma coisa só ou se vão ser várias etapas, mas é porque, como vocês devem imaginar, foi um período, né? Esses 42 dias internados, mais esse período em casa, mas principalmente esse tempo internado, foi um período onde eu passei, onde eu ouvi muita coisa, então foram muitos ocorridos. E eu queria, né, deixar novamente aqui o meu agradecimento a todos os profissionais, ao Sistema Único de Saúde, que, como eu falei, salvou a minha vida. Se não fosse ele, eu poderia não estar aqui mais, né? Eu poderia estar em alguma situação acamado. Se não fosse essa demora, essa rapidez para iniciar a medicação, eu não sei se eu estaria aqui da mesma forma, né? Eu poderia até estar aqui, mas não como eu estou hoje. Então, agradeço demais aí, né? Viva o SUS. Que ele continue melhorando, né? Não é porque eu fui salvo agora, a minha mãe em 2017, que a gente tem que só bater palma, né? A gente tem que agradecer e também cobrar as melhorias, né? Para salvar outras vidas em outros estágios onde a gente sabe que ele é mais deficitário, né? Tem ali mais problemas, mas sem dúvida alguma, né? O SUS e todos esses profissionais que eu citei aqui, as pessoas, né, que me acompanharam, minha mãe, minha namorada, a Valkyria, que esteve ali mais presente, todos que também me ajudaram, minha mãe ali com a minha irmã, no caso as minhas tias, né, a Cíntia e a minha tia Helena. Então agradeço demais a todos vocês e basicamente é isso. Eu venho postando aqui um pouquinho da recuperação, até porque, né, muitas pessoas perguntam, então fica difícil para eu responder todo mundo, eu optei por ir postando assim. E claro, uma coisa que eu esqueci de agradecer aqui é as inúmeras mensagens que eu recebi dos meus alunos, né? De mensagens de apoio, né? Tem aqueles que toda semana praticamente ali mandam mensagem perguntando como eu tô, quando eu fico um tempinho sem postar alguma coisa, né, da evolução. Então agradeço demais a todos os meus alunos, ex-alunos também, muitos ex-alunos que não são meus alunos mais, também me mandam essa mensagem. E claro, a todos os meus colegas de trabalho, né? De profissão ali, os demais professores e outras pessoas que trabalham na escola que me mandaram mensagem durante todo esse período. Basicamente a história é essa, né? Bem longa, mas felizmente a recuperação está sendo muito boa.